O polêmico julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela suposta tentativa de golpe, está marcado para começar nesta terça-feira, dia 2 de setembro. Só que antes mesmo desse teatro com o resultado já definido ter início, a Globo acabou entregando na manhã de hoje um possível crime praticado pelos ministros responsáveis por esse julgamento. Para entender essa história, no entanto, nós precisamos voltar no tempo alguns dias. Antes da Globo, o portal Metrópolis já trouxe uma matéria com informações dos bastidores do Supremo. No dia 27 de agosto, que foi a última quarta-feira, uma das colunas do portal trouxe a seguinte manchete: Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. No texto da reportagem, essa história fica mais clara. Segundo a coluna, fontes graduadas do Judiciário próximas ao ministro Alexandre de Moraes afirmaram que ele já indicou que ordenará que o ex-presidente Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda. Aquela história de que uma sala já estava preparada pela Polícia Federal em sua sede em Brasília, portanto, era apenas para o caso de decretação de prisão preventiva em regime fechado antes do julgamento. E ainda tem mais um ponto muito importante nessa matéria. Um ministro com acesso direto a Moraes, segundo a reportagem, disse que só um milagre ou uma crise grave de saúde tirariam o ex-presidente da Papuda após o julgamento. Pois bem, agora voltamos para o dia de hoje. Como você deve se lembrar, quem normalmente recebia informações diretamente dos ministros do STF na Globo News era a Daniela Lima. Após a demissão dela, essa via direta parece ter ficado nas mãos de Valdo Cruz, que costumeiramente tem trazido relatos dos próprios magistrados. Enfim, na manhã de hoje, ele trouxe informações apuradas por ele diretamente com os ministros da primeira turma do Supremo. O comentário foi um pouco extenso, então eu separei aqui apenas as partes mais importantes. Olha, Leilane, no final da semana, na sexta-feira, eu conversei com alguns ministros do Supremo exatamente para sentir o clima ali na primeira turma. O clima, segundo eles, é de tranquilidade, sabendo da importância dos julgamentos que eles têm pela frente, de que seja um julgamento muito bem baseado em provas, bem consubstanciado em provas, em detalhes ali do que está sendo colocado ali pela acusação, que é a Procuradoria-Geral da República. O julgamento termina em setembro. A possibilidade de não terminar em setembro é um pedido de vista. Quem pode pedir vista, segundo a avaliação dos magistrados da primeira turma, seria Luiz Fux. Luiz Fux, desde o início ali da instrução da ação penal, vem demonstrando divergências em relação a Alexandre de Moraes. Mas a avaliação dos ministros é que Luiz Fux acompanhou todo o processo da fase de instrução da ação penal. Inclusive esteve presente nos interrogatórios e participou ativamente, fazendo perguntas. Então ele não poderia dizer que é um dos motivos para você pedir vista, que ele não tem conhecimento do caso, não tem conhecimento do processo. Pelo contrário, ele debateu e divergiu em diversos pontos. Por isso, a crença dentro da primeira turma é de que não haverá pedido de vista. Caso esse pedido de vista seja feito, será ali na sessão do dia 9 ou 10. E na avaliação de ministros do Supremo é que depois disso você teria 90 dias, o que daria ali em meados de dezembro. Então eles avaliam que haveria tempo suficiente para que esse processo voltasse para a primeira turma e o julgamento acontecesse ainda neste ano, nas últimas sessões deste ano. Bom, ele deixou muito claro que conversou diretamente com ministros da primeira turma, que é onde ocorrerá esse julgamento, na última sexta-feira. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin, que hoje ainda é o presidente dela. Como Valdo Cruz disse que conversou com alguns ministros, isso significa que pelo menos 2 destes se manifestaram diretamente a ele sobre esse julgamento. O foco do comentário do jornalista foi no clima tranquilo da primeira turma e na possibilidade quase remota de haver um pedido de vista, que, se houvesse, seria de Fux. Mas o que fica claro nas entrelinhas de tudo que foi dito por ele é de que já há um consenso nessa turma do resultado do julgamento. E sabe o que é pior? Na matéria escrita por ele mesmo, sobre esse mesmo assunto, publicada no site do G1 hoje pela manhã, isso não fica nas entrelinhas, fica na manchete mesmo. Fux vai divergir de Moraes.
mas não deve pedir vista, avaliam ministros do STF. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Muito simples. Se as informações publicadas por Valdo Cruz hoje e as informações publicadas pelo Metrópolis na semana passada forem verdadeiras, isso significa que os ministros que participarão desse julgamento já estão manifestando seus votos para pelo menos um veículo de imprensa antes do julgamento ocorrer e fora dos autos do processo. Isso é ilegal. O artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional determina que, abro aspas, é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Fecho aspas. O Código de Ética da Magistratura Nacional complementa determinando, no inciso 2º do artigo 12, que o magistrado deve, abro aspas, abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos de órgãos judiciais, ressalvada a críticas nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Fecho aspas. Ou seja, os ministros da primeira turma, que é a turma que realizará o julgamento, não podem manifestar opinião sobre ele fora dos autos. E da mesma forma, os demais ministros do Supremo também não podem manifestar publicamente opinião sobre ele. Se for verdade o que diz Valdo Cruz e a coluna do Metrópolis, os ministros estão violando a legislação antes mesmo do julgamento começar. E sabe o que torna tudo isso ainda pior? Essa violação não é a primeira e certamente não será a última. Deixe sua opinião, compartilhe e apoie nosso canal. Se inscreva e ative o sininho.